Todo mundo pensa que ele é contratado para defender uma pessoa ou um direito. Mas existem inúmeras possibilidades, desde as mais tradicionais até as mais modernas. É uma profissão antiga, mas em pleno vigor. Acompanhe agora no Es Profissa. Em nossa primeira temporada do Es Profissa, a gente já conversou com um advogado, mas o campo de atuação é tão grande e as especialidades são tão diferentes que hoje a gente resolveu falar de um tema bem específico. E para falar sobre isso está aqui conosco o advogado especialista em marcas e patentes, José Henrique Toledo Corrêa. Muito obrigada, José Henrique. Eu que agradeço o convite. Por estar aqui no Es Profissa conosco. Como é que você escolheu a profissão? Conta um pouquinho do seu início de carreira. Bom, eu tenho um irmão que ele trabalhava aqui em São Paulo num grande escritório. Eu sou de Campinas, trabalho em Campinas, moro em Campinas. E eu estava no terceiro colegial, eu já tinha uma ideia assim, que eu era da área de humanas. Eu não sabia se eu ia para o direito. Meu pai era procurador de Estado, ele sempre falou assim, você vai ser advogado. Eu falei, não pai, eu não quero ser advogado. Já está meio no sangue. Já está no sangue. E eu via algumas publicações na época de executivos, alguma coisa, eu tinha alguma noção. Aí esse meu irmão mudou para Campinas e abriu um escritório, falou, cansei de viver em São Paulo, vou voltar para casa. E aí eu estava com 17 anos, no terceiro colegial, e comecei a trabalhar junto na montagem do escritório. Tá. E aí o que foi legal? Foi legal que a gente, assim, eu comecei a mexer com um mundo diferente, muito interessante. Porque a propriedade industrial, hoje também chamada de propriedade intelectual, ela evoluiu, porque inclui, a intelectualidade, da criação do homem. Ela tem uns fatos muito interessantes, porque você está no seu dia a dia. Então a roupa que você usa tem uma marca, a comida tem uma marca, o carro, aí você tem um equipamento que tem uma patente. E aquilo assim, puxa, que legal, que dinâmico, não tem uma... E as pessoas no dia a dia às vezes não têm essa noção, de que tudo tem um dono, uma marca. Sim, exatamente, Então você pega assim a moçada hoje, eles têm as suas marcas preferidas. A marca do boné, ou aquele boné lá é top, aquela camiseta, puxa, aquele tênis, Ou aquele tênis de skatista, aquele tênis é de bike, ou seja, tudo tem uma marca que agrega valor ao produto, E aí eu comecei, a gente tinha que ler o diário oficial toda semana para acompanhar as marcas dos clientes, as marcas dos concorrentes, e aquilo foi me interessando, foi me trazendo um encanto, Tá. Então isso que é gostoso, e fez com que, assim, falei, é essa área que eu quero trabalhar. E quando você foi para a faculdade, então, você já foi com vontade de atuar nessa área? Sim, eu comecei a trabalhar 6 meses, faltando para terminar o terceiro colegial. E aí eu já entrei direto na faculdade. O terceiro colegial é o final do médio hoje, para quem não... Atualiza. F5. Você sempre atuou nessa área ou em algum momento da carreira você atuou em outros ramos do direito? Então, num determinado momento a gente vai, aquele campo você começa a trabalhar e você vai fazer, preciso de cliente aqui, sempre nessa área empresarial. O meu cliente basicamente são empresas. Tá. Eu tenho inventores, são pessoas físicas. Puxa vida, aparecia cada professor pardal com cada ideia bacana lá. Uma vez apareceu um rapaz que na verdade a ideia dele não era executável. Porque era uma bicicleta que ela tinha uma roda maior que a outra, uma catraca, e cada 2 pedaladas ele andava 50 metros. Pela lei da física era impossível, mas pelo raciocínio dele era possível. Uhum. São coisas assim, sui generis que aparecem. Mas aí, num determinado momento, nós começamos a atender uma empresa grande produtora de alimentos, uma fábrica de balas e biscoitos, lá de Campinas. Foi muito famosa na época, aí ela foi vendida há uns 20 anos, mudou de marca, hoje ela continua no mercado com outras marcas, E eu tive que trabalhar com uma área chamada vigilância sanitária. Tá. Que é interessante, porque todo produto alimentício na época você tinha que fazer o registro no Ministério da Saúde. Hoje não tem mais? Só produtos especiais.
Então eu trabalhei de 1982 até 2001 fazendo isso. Depois mudou a legislação, não precisou mais fazer o registro. Mas foi um lance diferente que surgiu na minha carreira, que eu me tornei especialista em alimentos. E aí você tinha problema que tinha corante que não era permitido usar em determinados alimentos, tinha empresa que usava, aí você tinha que fazer ação, ou tinha caso de consumidor mal intencionado que contaminava um alimento fazendo uma extorsão com o cliente. Isso acontece, né? Mais do que a gente imagina. Zé, o mercado de atuação nessa área hoje, ele é grande, ele é promissor? E mais uma pergunta junto com essa, precisa ser advogado para atuar nessa área? Você pode ser agente de propriedade industrial, você presta um concurso junto ao INPI para poder trabalhar nessa área. O INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que fica no Rio de Janeiro, é um órgão federal ligado ao Ministério do Desenvolvimento, e aí você pode trabalhar. Mas assim, o que eu acho interessante assim, que eu como advogado, o meu dia a dia na profissão não é um dia a dia de ter fórum, de processo. Eu trabalho com o que chama direito administrativo. Isso eu acho legal a gente explorar um pouquinho, né? Porque às vezes a pessoa quer ir para essa área jurídica, tem alguma coisa que gosta das leis e tudo mais, mas não quer ter aquela vivência de fórum. Então, é possível? Olha, eu não tenho uma facilidade, vamos dizer, às vezes numa audiência, eu sou bom de raciocínio, de argumento. Às vezes numa audiência você tem que ser muito bom. A gente é bom às vezes melhor escrevendo do que falando. E aí então eu trabalho naquela atuação assim, que eu vou no processo administrativo, onde eu escrevo as defesas, eu faço as oposições, os recursos. É o mesmo caso também na vigilância sanitária que eu atuei, que a gente tinha tudo isso de você trabalhar sem a necessidade de estar com o juiz de direito. Mas eu tenho ações também, que você tem juízes, né, tem ação em vários lugares do Brasil de concorrentes utilizando marcas dos meus clientes. É importante falar que quando o advogado se forma e ele consegue habilitação para OAB, a gente fala tira a OAB, ele pode atuar em qualquer área, né? Ele está habilitado a atuar em qualquer área. Porém, como você faz essa diferenciação entre os especialistas, né? Qual a diferença de você contratar um advogado que atua em todas as áreas e de fato um especialista? Olha, todo mundo tem uma noção básica que o direito, assim, o cara é bom de direito, vamos dizer, direito civil, direito penal, direito trabalhista. Tá. Então tá. Então basicamente esse você vai na Praça da Sé, vai em qualquer, tá andando perto dos fóruns que você tem, sempre tá lá, placa de advocacia, tá lá, civil, criminal, trabalhista. Isso é o básico que todo mundo tem uma noção, alguns se especializam, né? Então tem o advogado trabalhista que é especialista em defender o empregado e outro especialista em defender o empregador. O direito civil, você tem direito de família, você tem direito societário, você tem vários tipos de direito. E você tem o direito penal, que estão envolvidos os crimes. Agora, se a gente imaginar o seguinte, que o mundo está em constante mudança. A gente está vendo aí que tem um programa de computador nos Estados Unidos, aí, o Watson, que pode revolucionar e acabar com muitos advogados, com a profissão, não com muitos advogados, mas acabar com a necessidade de horas de trabalho para fazer contratos, alguma coisa, isso já está realmente acontecendo. Mas a gente tem que pensar fora do quadrado. A gente tem que imaginar as oportunidades que estão surgindo. Então, o que está acontecendo hoje? Opa, direito na área de informática. Os aplicativos precisam, né, de alguma da segurança jurídica. Eu tenho um filho que faz engenharia de computação. Eu estou vendo com ele sempre vem, pai, eu estou desenvolvendo um aplicativo assim, assim, assado. Né? O que eu penso? Opa, mas vamos pensar isso na parte comercial e na parte jurídica. E tem outras áreas, né, além das tradicionais, como o direito esportivo. Direito esportivo, direito ambiental, hoje tem muito a ver com o direito ambiental. A gente imagina o seguinte, nós temos a política da engenharia reversa, que as empresas, os fabricantes vão ter que retornar para eles as embalagens dos produtos, né? Então eles vão precisar de advogados, né? A gente tem a área de saúde, que é uma área que sempre está muito crescente, porque a população cresce
e a saúde melhora, mas também as doenças existem. E tanto as empresas como os doentes precisam de advogados. E como funciona para ele de fato ser um especialista, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, porque tudo bem, você tem a formação básica, você consegue o registro da OAB, mas você pode ter um algo mais, é isso? Seja curioso sempre. Acho que leitura é uma coisa fundamental. Entre na página do seu portal preferido, mas não portal de fofoca ou portal de entretenimento. Portal sério. De repente você lê uma notícia lá a respeito de por exemplo, o homem vai para Marte. Aí de repente você lê lá que o Brasil tem uma empresa que fabrica um equipamento que vai estar... Puxa, direito espacial, viagem aérea, intercontinental, você já começa a pensar nisso e ter ideias de como você pode achar o que você gosta de fazer. Primeiro você tem que descobrir a sua vocação afetiva, emotiva. Assim, eu quero trabalhar com algo que eu gosto. Então, a partir do momento que você vai buscando, culinária, por exemplo, eu gosto de cozinhar. Então, sempre quando eu vejo alguma coisa de algum ingrediente, alguma coisa de comida italiana, porque eu vou mais na italiana, né? Eu começo a ler e sempre busco oportunidade. Numa dessas oportunidades, numa dessas leituras, você vai encontrar alguma coisa com que você se identifica. E ali pode ter um nicho novo de mercado. É aquilo que a gente chama de pensar fora do quadrado, porque senão você vai ficar na mesmice sempre. Olha só, jovem, que dica preciosa aí. Eu acho interessante, a gente já fez diversas entrevistas para o Esprofissa e todos os entrevistados, eu acho que sem exceção, falam o quanto é importante a leitura, né? E o quanto é importante buscar aquilo que o jovem realmente gosta, né? E atrás do que ele gosta de fazer, porque aí fica mais fácil, né, Zé? Olha, às vezes você trabalha por causa do salário, mas você está infeliz, né? É duro isso, né? Você tem que pagar suas contas, você tem seus compromissos, mas mesmo assim você pode se preparar. O que acontece? A gente vai evoluindo, a gente tem que pensar na evolução. E isso que é legal, né? Porque eu acho que mais no passado, na nossa época, aí, as coisas eram muito como que você tinha que definir para o resto da vida a sua carreira, e hoje não, né? Você pode mudar. Isso é legal, né? Tem que... Mas assim, também não adianta... Eu sou conservador. Tá. Não adianta... Advogado. Não adianta dar um passo... A gente tem que dar um passo do tamanho da perna. Um pouquinho pode escapar um pouquinho, mas não pode ser tão arrojado que você vai colher frutos ruins. E a experiência é tudo, né? A experiência é o famoso conhecimento científico. E né? é por isso que a gente faz o Esprofissa, né? Para trazer essa experiência de vocês, profissionais bem-sucedidos, que gostam do que fazem, para contar para o nosso jovem. Me fala só uma coisa, o perfil desse jovem que quer atuar com marcas e patentes, seguir o caminho do direito e atuar nessa área, tem algum perfil específico? Olha, ele assim, tecnicamente seja alguém que gosta da área do direito comercial. Tá. O direito comercial, ele rege as empresas, as pessoas jurídicas, digamos assim. E a propriedade industrial, ela é um ramo do direito comercial. Na faculdade a gente não aprende muito não. Mas o que é legal, assim, que pode ser de você descobrir marcas e patentes quando você começa a ver. Às vezes você vai no supermercado, você vê um produto e você olha do outro lado e fala, mas aquilo não é o mesmo? Opa, está copiando? Pode ou não pode? Essa é imitação ou é reprodução? Aí, se você tem esse interesse, é legal isso. Por quê? Às vezes, vamos pegar embalagem de macarrão. Macarrão com ovos, eles tinham embalagem azul. Macarrão, massa sem ovos, vermelho. E ninguém sabe. Isso não é do meu tempo, viu? Mas, imagina. Não era assim. Mas é que eu sabia porque eu estava no dia a dia. Tá. Né? Mas quem bate o olho, mas aquele macarrão daquela marca está com a mesma cor que a marca do concorrente. Só que o nome era diferente. Mas dava briga. Um não queria brigar com o outro. Um ganhava, outro perdia. Então assim, são brigas bacanas. Vamos dizer assim, que dão... Você vê no dia a dia, às vezes tem um remédio, produtos que vocês veem que saem do mercado porque perderam uma ação de marcas.
Eu fico feliz que você fala com muito amor, né? Você fala da coisa, vai contando, traz curiosidades que realmente a gente que não atua com isso não percebe. E você fala com essa paixão, né? Os olhos brilham, isso é muito legal. Obrigado. Mas vamos falar das dificuldades. O que você acha que é mais chato, mais difícil no seu trabalho e que todo trabalho tem, né, Zé? Toda coisa tem um lado, né, mais difícil. No seu trabalho, o que é mais difícil? O que é mais difícil, eu acho que negociar com o cliente. Não, eu acho que o mais difícil é a gente tem que trabalhar muito, tem que ralar. A gente tem que estudar, tem que ler, tem que entender, tem que ser especialista. Uma coisa que eu acho importante, muito importante para qualquer profissão, é relacionamento. Se você não tem relacionamento, você não consegue abrir uma porta para você ou abrir várias portas. Por falar em relacionamento, o Zé está aqui hoje graças ao relacionamento. Eu conheci ele num outro trabalho que eu estava e ele veio de Campinas para falar com você, jovem. Para a gente finalizar, Zé, eu queria que você deixasse, você já deu muitas dicas, eu queria que você deixasse a dica final para aquele jovem aí, independente da profissão, que está em busca do primeiro emprego. O que você fala para ele? Uma coisa que a gente sempre repara nas pessoas, são as pessoas que fazem a diferença, que marcam a diferença para a gente através da ação, não da reação. Da reação também, mas a pessoa proativa que fala assim, toma iniciativa, isso chama atenção. Isso é uma coisa que a gente já sabe. Olha, eu estou pensando, já pensei. Olha, eu já fiz. Olha, eu achei que você fosse precisar disso daqui. Ou seja, não é uma questão de você ser subalterno ou não, mas de você ser uma pessoa com iniciativa. Essa iniciativa ajuda muito. Porque se você ficar esperando a pessoa ter uma reação, desculpa, você acha aquela pessoa que teve a iniciativa primeiro. Então, sempre saia primeiro, sempre na frente. Mas não pode forçar amizade também, né? Como diz aí... Passar dos limites. Não pode ser muito introsa, né? O bom senso, acho que para tudo é fundamental. Para tudo, mas acho que a disponibilidade, a vontade de trabalhar, de mostrar serviço, sem ser muito... sem forçar mesmo. Acho que você tem que ser espontâneo, ajuda muito na vida da gente, para todo mundo. E agora, antes de finalizar, eu vou contar para o nosso público um segredinho aqui. Que o Zé Henrique ele ficou preocupado, né, antes de vir dar essa entrevista, qual o traje que ele viria. Se ele precisava vir vestido todo de doutor, formal, terno, gravata, ou se ele podia vir mais à vontade. Eu queria então que você falasse um pouquinho sobre isso, né, dessa coisa do advogado sempre estar com terno e gravata, se isso mudou nos dias de hoje. Eu acho que você pôr um terno e gravata, você sempre vai estar bem vestido. O cara, tá fedido, cheiroso lá, metidão lá, não sei o quê. Não, você sempre está bem apresentado. Eu sempre estou de terno e gravata para trabalhar, mas eu acho que o tempo também vai mudando, os tempos mudam, né? E a gente pode estar descontraído. Tem clientes que eu vou que eu não preciso mais ir de paletó, ou vou numa calça jeans como eu estou hoje aqui. Agora, tem situações que um terno é fundamental você estar usando, a gravata, principalmente, por exemplo, você vai no fórum, ao fórum, sempre bem vestido, advogado. E a dica é o seguinte, tanto para os moços, para as moças, que você, as moças talvez um terninho ou uma roupa mais tic, a primeira aparência sempre chama atenção. É que nem aquele aluno, eu dei aula 2 anos de faculdade de Direito. E o bom senso. Bom senso. Eu dei aula 2 anos na faculdade de Direito. Então, tinha um aluno que chegava de boné, de bermuda. Hoje até permito, se eu fosse dar aula, eu permitiria bermuda, mas boné, você não vai na sala do juiz de boné. Você não entra numa reunião de boné. Então você já começa a ter uma atitude proativa em relação à sua aparência. Se você é publicitário, se você vai trabalhar com comunicação, você vai de chinelão, vai de regata, vai... Não é bem assim, tô toda arrumadinha aqui, Mas você é advogada também. Mas acho que o formalismo faz parte também. Apesar dos tempos estarem todo mudando, o formalismo ainda faz parte das roupas. É sempre adequar, né? Sempre. A vestimenta com o ambiente e o que a ocasião pede, né? Exatamente. Só mais uma coisa, antes da gente terminar. Antes da entrevista, você estava comentando a importância das pessoas, de qualquer pessoa, ter conhecimento básico
nas leis, no direito? Fala só um pouquinho disso. Então, hoje a gente tá na moda assistir série, né? Então todo mundo abre lá o seu notebook, seu celular, a sua televisão, abre lá, põe lá no seu canal de série preferido e sempre tem um advogado, né? Primeira coisa a lembrar é que o sistema legal americano é totalmente diferente do nosso, então a gente não pode trazer isso para o nosso dia a dia. Mas fica a lição que é o seguinte, quando a gente vê isso, tem essa noção, a gente tendo essa visão no dia a dia, o que a gente enxerga? Que o cidadão, o profissional, é fundamental ter uma noção de direito. Graziela, eu vou até puxar um pouquinho aqui, que eu acho o seguinte, você que está começando a estudar, você vai fazer jornalismo, vai fazer medicina, vai fazer curso técnico, se sempre tiver, faça um curso rápido, não digo especializar, mas tente ter noções básicas de direito. Conheça o direito, vai fazer uma diferença muito grande na sua vida profissional e pessoal também. Então acho assim que todo mundo, se puder, leia muito sobre direito, porque tudo está envolvido o direito constitucional, direito civil, né, direito penal, está no nosso dia a dia, na vida, porque se a gente sai daqui, vai na esquina, acontece alguma coisa, o que a gente compra, está tudo envolvido. Então o direito é como a medicina, né? Está no nosso dia a dia sem que a gente queira ou não queira, precise ou não precise. E na dúvida, consulte sempre um advogado. Consulte sempre um advogado. Zé, muito obrigada. Obrigado, te chamei de Zé a entrevista inteira porque a gente está nesse papo descontraído, né? Doutor José Henrique, muito obrigada por essa participação no Ex-Profissa. Eu agradeço, eu até prefiro que me chamem de Zé do que doutor José Henrique. Até muitas pessoas me chamam de doutor, eu falo, não precisa do doutor não. Deixa pra lá. Deixa pra lá, não é o momento. Bom, e você que está aí, acompanhe as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube que tem muito mais Ex-Profissa para você. Então, até a próxima!